Uma grande satisfação estar aqui no programa de vocês. Estou à disposição nessa manhã de segunda-feira, lamentando demais que foi meu colega, já me apoiou em eleições para deputado, do falecimento prematuro do vereador Gabriel. Que Deus o tenha. Deputado, começando essa nossa conversa, acho que tem uma novidade aí sobre um projeto de lei das festas juninas, das quadrilhas juninas, que foi aprovado no Senado. Do que é que se trata? Um projeto nosso que torna as quadrilhas juninas, o São João, patrimônio cultural do Brasil. Foi aprovado na Câmara, foi aprovado essa semana no Senado, vai para a sanção presidencial. E isso tem muito de simbolismo, de resgate da nossa história, de resgate da nossa cultura, mas de maneira prática isso facilita a entrada de ações do poder público nesse tema. Então, da mesma maneira que o São João agora, as quadrilhas juninas agora conquistam esse espaço, o Carnaval, por exemplo, no passado também conquistou. E isso facilita em projetos que circulam em torno desse tema, que trazem também o resgate da nossa cultura, o desenvolvimento econômico, porque da mesma maneira que uma escola de samba, depois do Carnaval, já começa a se preparar para o desfile do ano que vem, da mesma maneira a Lajeiro Seco, só para usar um exemplo. Aqui no Roger, da mesma maneira como quando acaba o São João, eles já estão trabalhando no tema do próximo ano, no enredo, na vestimenta. E existe hoje uma pouca valorização do poder público em relação às quadrilhas juninas. Deveria existir um apoio muito maior, uma visibilidade muito maior. Você tem, inclusive, alguns lugares do Brasil que você já tem até o espaço quadrilhódromo, que é espaços de evento, onde as quadrilhas juninas, não você montando ali naquele período, se apresentam. Então, isso é o resgate da nossa cultura. Então, nós buscamos dar uma formalidade nacional e um cunho nacional para o São João, para as festas juninas e para as quadrilhas juninas. Tá chegando já perguntas aqui. Marcos, transmite aí para os nossos ouvintes o número do WhatsApp para que eles possam também mandar os questionamentos. Eu estou recebendo um aqui porque já veio pelo meu WhatsApp, que é do ciclista André Pirulito, também é microempresário, ele tem um quiosque lá perto do Ministério da Fazenda. Inclusive, ele repassou aqui a informação que está havendo um protesto de professores lá na Epitácio Pessoa, em frente ao Ministério da Fazenda nesse momento. Então, o trânsito na Epitácio já está complicado. E a pergunta de André é sobre mobilidade urbana. Ele quer saber se o senhor tem propostas para ciclovias e ciclofaixas. E qual é o WhatsApp, Marcos? 99111-9207, 99111-9207. Muito bem. Então, tem Cláudia, propostas para mobilidade urbana? Cláudia, uma das principais propostas nossa para a cidade é tornar João Pessoa uma cidade inteligente, que não esteja como está acontecendo hoje, na contramão do mundo. Então, na questão de mobilidade urbana, uma cidade inteligente, primeiro, ela tem que investir e valorizar no transporte de massa e no transporte alternativo, que é você caminhar pelas calçadas e aumentar o número de ciclovias. E isso também não tem acontecido em João Pessoa. Não foi construído nessa gestão 1 quilômetro de ciclovia. Então isso é o contrário do mundo moderno. Na questão de transporte coletivo, por exemplo, nós temos a segunda passagem mais cara do Nordeste, nós temos uma frota antiga, nós tivemos uma diminuição de linha em virtude da pandemia, de linhas de ônibus. A pandemia acabou, a população cresceu, as linhas não voltaram e nem aumentaram. E nós temos outro fato gravíssimo, que é essa gestão
não conseguiu fazer uma coisa muito simples e barata: parada de ônibus. Você não ter parada de ônibus, que um orçamento de 4 bilhões de reais, quando você vai pegar um ônibus, uma parada custa 5, 6 mil reais, isso é uma indignidade. Isso é um desrespeito ao cidadão. É você botar uma senhora, um exemplo aqui, de 60, 65 anos, no sol, na chuva, numa parada de ônibus que, às vezes, tem uma placa enferrujada, quando isso é uma solução simples. Então, nós temos que intervir nesse esquema de ônibus que existe hoje em João Pessoa, onde existe uma conivência da prefeitura junto com os empresários. Ônibus que não estão em condições de sair da garagem, saem diariamente, se quebra ônibus em João Pessoa. Você chega, por exemplo, eu recebi um dia desse, a pessoa usando guarda-chuva dentro do ônibus, estava chovendo dentro do ônibus, barata. Agora o senhor fala sobre redução, porque criticou o fato da passagem de ônibus ser a segunda mais cara do Nordeste, é isso? Correto. Do Nordeste, R$ 4,90, se não me engano, né? Custa a passagem de ônibus. Isso. Certo, mas beleza. E qual é a proposta? Como é que faz para baixar? A gente quer saber disso. Então vamos lá. A primeira questão, Cláudia, é você abrir essa caixa preta. Primeiro é saber se o preço de R$ 4,90 é o preço tecnicamente real ou é um preço combinado. Mas a CEMOB não verifica, não tem um conselho municipal? Não, tem um conselho ali, a Lavantua, na Rie. É esse esquemão que eu digo. E aí o que é que acontece? Você tem que ter... o transporte coletivo é uma concessão pública. É uma concessão dada para a prefeitura. E a prefeitura não faz hoje a fiscalização que deveria fazer em relação à qualidade do serviço. Então, como eu disse, tem ônibus que hoje saem da garagem para rodar e saem porque a prefeitura não foi lá fiscalizar e ver a situação do ônibus que não poderia estar rodando. Agora, existem também outros meios de você entrar no tema tarifa. Pronto, queremos entrar no tema tarifa. Subsídio da passagem, que é uma intenção nossa. Ou seja, a prefeitura... Hoje a prefeitura tem um orçamento de 4 bilhões de reais. Para tudo. Para tudo. Então, nós somos a favor. Se você tirar ali, por exemplo, 2% disso, 80 milhões de reais, você faz um investimento importante no sistema, que você pode, inclusive, diminuir o preço da passagem, porque isso interessa a cidade toda. Primeiro, interessa a pessoa mais humilde, que é quem anda de ônibus, interessa a quem anda de carro, porque a partir do momento que você aumenta o volume de ônibus, aumenta o volume de linhas, você faz com que a pessoa se interesse a voltar para o transporte coletivo, porque ele é de maior qualidade, você diminui, consequentemente, não tem que o pagar número de estacionamento, carros. não tem que manobrar, não tem que levar multa. Porque qual né? é o raciocínio de hoje? Vamos supor que nós estamos em Mangabeira, em 2 casais, para ir à praia. É melhor você pagar R$20 de ônibus ou você pegar esses R$20 e ir de Uber. Estou dando um exemplo. De Uber. Pronto, é isso que acontece. Então, você aumenta vertiginosamente o número de carros. Não quer dizer que vai acabar Uber de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, Uber tem que ser valorizado, táxi tem que ser valorizado. Quanto é um valor que o senhor julga razoável para a passagem de ônibus de João Pessoa? Para a gente ter uma ideia. Hoje, R$ 4,90. Quanto seria? A primeira questão, antes de eu chegar na passagem de ônibus, é a qualidade do ônibus, a frequência do ônibus. Mas se você, por exemplo, eu não vou dizer nem baixar, se você conseguir congelar esse valor por 4 anos, que aí, logicamente, ele naturalmente tem uma tendência de crescer, e se a prefeitura consegue aportar recurso para que ele congele, já é uma grande vantagem. Mas, sobretudo, a questão da qualidade.
A questão da qualidade tem que ser intocável. O cidadão tem que saber quando é que o ônibus vai passar, porque isso também influencia na questão da segurança, porque você, vamos supor que você está aqui na sua rádio, vai pegar o ônibus. Se você não tem informação direito, você vai para a parada ali e passa meia hora. Mas se você souber que seu ônibus passa lá daqui a 5 minutos, você daqui a 7 minutos, você gasta 2 minutos andando para lá, você vai para lá. Então, a prefeitura não tem em nenhuma área, se você quiser, eu posso tratar de saúde, usado a tecnologia a favor do cidadão. Isso é de uma gravidade extrema, porque às vezes o período que você passou meia hora lá é o período que você foi assaltado. E olha que nós estamos falando aqui de uma avenida movimentada, mas a gente poderia estar falando de Mussumago, do bairro das Indústrias, do bairro do Novais. Então, qual é a tese? Melhorar a qualidade das calçadas para que as pessoas tenham conforto de caminhar mais a pé, aumentar o número de ciclovias, porque muitas pessoas gostariam de ter a oportunidade de ter essa mobilidade urbana através de estar andando de bicicleta e melhorar, essa é uma cláusula número 1, melhorar o transporte coletivo da cidade. Não sei se tem mais perguntas. Tem perguntas aí? Eu tenho uma, Tá. mas já é outro tema. Tá. Já que a gente já abordou a área da saúde... Não, saúde não, transporte. Transporte, mas tocou, né? A tecnologia na área da saúde. Eu sou usuário dos PSFs e a gente nota que com essa unificação, né, de uma unidade abranger, num lugar só, num espaço só, ter 4 unidades, mais ou menos, muitas vezes o médico de uma unidade está atendendo a outra unidade e sobrecarregado. Por que essa falta de médicos? Qual seria a lógica dessa falta de médicos? E é viável uma unidade só dessa forma? Qual é o conceito do Ministério da Saúde quando foi criada a Unidade Básica de Saúde? É uma unidade básica de saúde que atende a tantas famílias. Eventualmente, se você tem uma área que você tem um aglomerado muito grande, não tem problema você ter 2 PSFs conjugados. O problema não está aí. A João Pessoa tem, isso são dados do Ministério da Saúde, o Previne, entre as piores notas na atenção básica na Paraíba, nas capitais do Nordeste e no Brasil. Por quê? Porque não temos uma administração técnica, temos uma administração familiar que funciona no sistema analógico e não funciona no sistema digital. Então, você tem problemas para conseguir a própria consulta inicial. Existe uma ausência de médicos muito grande, isso é um problema de gestão. Daquele médico, se você for atendido, podem acontecer 4 coisas. 1, ele lhe atendeu, você foi medicado e resolveu o seu problema. Número 2, você não conseguir ser medicado. Existe um grande problema de falta de medicamento. O número 3 é você precisar de uma consulta especializada. Um exemplo, um neurologista, um otorrino, um oncologista, e aí, por uma má gestão de uma regulação municipal, que não usa a tecnologia a seu favor e ainda é deturpada com o uso político dela, você faz com que uma consulta especializada demore 6 meses, 1 ano. Então, como é que você está com uma dor de ouvido? Como é que você está com um problema de vista? Você não pode esperar 6 meses, 1 ano. Da mesma maneira com os exames. Eu encontro com frequência pessoas que me relatam, eu estava grávida, precisava de uma ultrassonografia, que é um exame simples, e recebi a ultrassonografia 6 meses depois que meu filho nasceu. Essa é a realidade da Prefeitura de João Pessoa, além de problemas com vacinação em várias áreas. Quem está dizendo isso não é o pré-candidato a prefeito Rui Carneiro, é o Ministério da Saúde que dá a nota para a Prefeitura de João Pessoa. Isso é uma realidade de outras cidades? Não. Se você chegar em Maceió, aqui do lado, ela tem uma nota que é quase o triplo da nota de João Pessoa, perto de 10. Por quê? Porque tem gestão na saúde.
Saúde é uma área complicada, mas você tem que ter gestão. Na semana passada, não sei se o programa de vocês chegou a comentar, o Ministério Público Federal denunciou a Prefeitura, a Justiça Federal, pela má gestão dos pacientes oncológicos. Deu 90 dias para que esse retrato fosse mostrado e a Prefeitura sequer respondeu. Então, isso é de uma gravidade muito grande, colocando, inclusive, que recentemente, há 3 semanas atrás, a própria Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde estiveram envolvidas numa operação da Polícia Federal que tem a ver com nomeações para o narcotráfico dentro de secretarias da Prefeitura, que é um fato de extrema gravidade. Mas a realidade é que as pessoas estão morrendo em João Pessoa, a atenção básica é a porta de entrada da saúde, por falta de gestão, porque nós estamos vivendo uma administração familiar. E isso depois também acontece na média e alta complexidade. Eu recebo, por exemplo, ontem mesmo estive lá no Valentina, na missa de 30 anos lá da igreja, pessoas me relatando que chegam para ser atendidas lá no Hospital do Valentina, o hospital infantil, e que chega de manhã, vai ser atendido à noite. Então, existe um problema crônico de gestão em João Pessoa que deixa sequelas e mata pessoas. Os números mostram isso. E isso pode ser mudado com tecnologia, com gestão, com vontade de fazer, porque recurso não falta. É importante colocar para vocês que o orçamento da Prefeitura de João Pessoa na saúde é quase o orçamento da cidade de Campina Grande. Deputado, eu queria que a gente pudesse condensar mais as respostas para a gente conseguir dar vencimento a mais perguntas, porque tem muitas chegando aqui. Então faça várias de uma vez, então, que eu uma delas é sobre o Hospital Napoleão Laureano, porque o senhor sempre divulga que é sua grande bandeira. O que é que o senhor tem feito pelo Hospital Napoleão Laureano? Outra coisa, Centro Histórico de João Pessoa. A Prefeitura anunciou uma grande ação junto com o governo do estado para a revitalização do Centro Histórico de João Pessoa. Essa é outra questão. Outra pergunta em relação aos comerciantes da Lagoa, que recentemente fizeram um protesto, estão reclamando de que a área não está sendo bem cuidada, que eles estão perdendo vendas, enfim, não está sendo saudável o negócio. Então, o senhor tem três perguntas para o senhor responder. Vamos lá, Napoleão Laureano. Importante colocar que muita gente confunde isso, eu não faço parte da gestão do hospital. Eu sou um ajudador do hospital, através como de São emendas. Vicente, através de recursos, como sou das entidades sociais, que a gente estava conversando há pouco, Vila Vicentina, lá da Providência, Instituto dos Cegos, ASPAN. Então, veja bem, a gente tem sempre colocado recursos de manutenção para o hospital e para a obra. Conseguimos duplicar a quimioterapia do hospital, que está lá com alto padrão, que poderia estar atendendo muito mais gente do que atende. Nós agora, e aí é importante citar, porque ele também ajudou, recurso também do senador veneziano, vamos ampliar o ambulatório, que é a porta de entrada do hospital, que foi ampliado pela última vez com a ajuda do então prefeito Carneiro Arnaud na década de 80, e para fazer uma economia contínua no hospital, um projeto de energia solar para a economia de energia. Assim que a gente está buscando ajudar o hospital lá no São Vicente, recurso 100% nosso, uma UTI com 20 leitos no primeiro andar, que está desativado. Estamos fazendo isso. Da mesma maneira, independente dos fatos acontecidos, agora com o Padre George, também ajudando no Hospital Padre Zé. Centro Histórico. O que é que acontece no Centro Histórico? Não adianta no Centro Histórico você ter medidas paliativas. Eu vou dar isenção ali para os comerciantes. Qual é a nossa tese para o Centro Histórico? Primeiro, fazer um projeto piloto de uma vice-prefeitura nessa área, que é a área mais crítica da cidade. Lembrando que nós somos a 3ª cidade do Brasil, nós temos ali um centro histórico, e o que é que precisa ser feito? Primeiro, entender as reclamações das pessoas que estão morando lá. Você não pode fazer uma intervenção em determinado lugar sem conversar com os moradores do lugar.
Esse é o erro hoje da Prefeitura e do Governo do Estado. Eles se reúnem no escritório deles e chegam com uma ação no Centro Histórico. A ação vem do Centro Histórico para ser formatada no gabinete e volta para o Centro Histórico. Mas as pessoas têm que ser ouvidas. Então, isso é o primeiro equívoco. O segundo equívoco é que, dada a degradação do Centro Histórico, você tem que ter uma ação em todas as áreas. Por isso é que eu falo numa subprefeitura. Porque qual é o problema do Centro Histórico? O problema do Centro Histórico é a calçada. O problema do Centro Histórico é a iluminação. O problema do Centro Histórico é segurança. O problema do Centro Histórico é social. Você tem várias pessoas consumindo crack, várias pessoas com extrema dificuldade. O problema do Centro Histórico, do centro, é saúde, por exemplo. Os traficantes, olha a gravidade disso, os traficantes retiraram o PSF da Prefeitura do Varadouro ali, que era perto da WSCom, e a Prefeitura botou lá no Roger. Eu que ando muito, encontrei uma senhora, ela disse, como é que eu vou com meu filho no sol quente aqui no braço, lá para o Roger? Então, essa falta de percepção do poder público que deixa nessa situação. E também iniciativas de parceria público-privada. Eu vou lhe dar um exemplo de uma. Nós temos ali o Pavilhão do Chá, muito bem localizado, ao lado do Palácio, ao lado do Tribunal de Justiça, perto da Câmara Municipal. E está sendo subutilizado. Não tem iluminação. Então, chego ali na livraria do Luiz e o gestor de lá me diz o seguinte, Rui, eu toparia fazer uma parceria público-privada e ocupar o Pavilhão do Chá com a galeria de arte, com um café e com uma livraria. Pronto. Isso é uma iniciativa simples de fazer, que tem pessoas querendo. E você chegar ali com o apoio da Prefeitura, fazer uma feira, como tem em vários lugares do Brasil, ali no domingo, é ventilado, tem estacionamento à vontade. Então, desde que tenha segurança, desde que o ambiente chame, as pessoas vão. Hoje você não vai resolver nada com ações pontuais. A ação é num todo. Você não vai abrir uma loja, por mais isenção que você tenha, você não vai abrir uma loja no Centro Histórico se a calçada está destruída, se tem buraco, o pessoal cai em buraco, se tem esgoto, se não está iluminado, se não tem segurança. Então, isso é um todo que tem que ser modificado. E nesse todo, a lagoa está dentro. A lagoa está dentro do centro da cidade. Então, a lagoa está abandonada. Os banheiros, a iluminação. Então, quando você tem um ambiente, seja ele qual for, nessa situação, o que é que acontece? A retração das pessoas. Por que é que eu vou deixar de estar num shopping confortável para andar nas lojas do centro da cidade, cair num buraco, ser assaltado, enfim, ter qualquer tipo de problema? Então, ou você faz essa volta, e essa volta você tem que ter um investimento em todas essas áreas, por isso a ideia de uma subprefeitura que ela congregará todas as áreas que a prefeitura tem, para tentar resolver essa situação, além de apoio cultural, além de eventos. Agora mesmo a prefeitura está tirando o evento das quadrilhas juninas, que poderia ser, de repente, no ponto de R$100, que estava sendo do Almedão, para a praia. Não sei se será uma boa ideia, porque é período de chuva, ali é um espaço aberto, de muito mais vento por causa do mar, e eu espero que nós não tenhamos ali situações constrangedoras. Muito bem, acho que demos vencimento a essa rodada de perguntas. Marcos, você tem alguma pergunta aí? Não, até o momento não chegou nenhuma de nenhum ouvinte, mas a gente tem uma pergunta no segmento realmente da segurança, né? Porque teve até um projeto aí de armar o pessoal da guarda civil, né? Da guarda municipal, isso. Isso seria uma solução para a questão da segurança, já que a gente está falando do âmbito municipal, seria uma solução? Olha, muitas vezes o gestor, para tirar esse tema de segurança dele, de segurança do Estado. Mas não é, a segurança é de todos. E a prefeitura participa dessa solução. Eu recebi pesquisa, até lhe dando em primeira mão.
aqui da cidade recentemente, o maior problema da cidade hoje é segurança. E a prefeitura pode sim fazer sua parte. Exemplo, colocando câmeras de monitoramento em várias ruas da cidade. Você fazendo também o monitoramento de ambientes que são de responsabilidade da prefeitura, cemitério, que estão completamente abandonados. Se você chegar hoje lá, eles arranjam quando é período de finados. Se você chegar hoje lá, em qualquer cemitério de João Pessoa, é osso pelo chão, é lixo, é mato, é o muro caído. Então você pode fazer um monitoramento dessas áreas. Você pode fazer monitoramento também dos mercados públicos, também estão abandonados. Se você chegar ali no Mercado Central, no Mercado de Oitizeiro, que é na entrada da cidade, estão em situações críticas. E em outro ambiente que é muito importante, que é nas escolas. Hoje, as mães têm medo de deixar os filhos na escola. Então, você pode fazer esse monitoramento com reconhecimento facial, inclusive a criança entrando e tendo reconhecimento facial, para você ver, isso está interligado com o número de merenda que vai ser ofertada, ou a mãe ser avisada que o filho saiu de casa para a escola e não chegou, eventualmente porque aconteceu alguma coisa, ou porque a criança, a mãe está achando que ela está indo para a aula e ela está indo para outra coisa. Então, tem uma série de ações, iluminação pública, monitoramento desses ambientes e também uma guarda mais pujante que, com certeza, ajudam nessa solução. Tem pergunta aí, Marcos? Pergunta de ouvinte, né? O João Luiz, ele quer saber o seguinte, deputado. O senhor é de esquerda ou direita? Votou em Bolsonaro ou votou em Lula? Olha, isso é um tema de menos importância. Eu sempre busquei fazer um mandato independente. Então, eu acho que as pessoas, respeito a pergunta dele, mas nós estamos no processo eleitoral de João Pessoa e o que as pessoas querem saber é a solução no que tange a vida delas. Então, nós temos um projeto para a cidade. O projeto para a cidade é isso que eu estou explicando aqui. O que eu desejo fazer, que não é um projeto só meu, é um projeto que tem sido conversado. Todos esses setores que nós tratamos aqui, eu vi pessoas dessas áreas. A gente falou aqui em centro histórico, eu frequento o centro histórico, eu converso com os comerciantes, eu converso com o pessoal da área de cultura, eu converso com os moradores e aí eu chego com uma solução. Para mim, se quem vai me ajudar a participar dessa solução, que está mostrada à população qual é o encaminhamento, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, isso para mim é de menor importância. Não, mas se você tiver que delinear um perfil, seria o quê? Centro-direita? Não, eu me considero de centro. De centro. De centro, certo. E eu dialogo com os dois ambientes. E, eventualmente, por exemplo, eu não sou um cara... Sou um cara humanista. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou armamentista. Então, às vezes, você tem ali na direita iniciativas interessantes em alguma área, mas nessa área específica, por exemplo, não é o meu sentimento. E isso também acontece, por exemplo, na esquerda, entendeu? Então, eu sempre busquei na minha vida, primeiro, estar lá na Câmara Federal de maneira independente. Se a matéria vem do presidente A ou do presidente B, eu vou atender a matéria. Porque, às vezes, existe esse conceito que eu acho extremamente equivocado. Não. Você é, um exemplo, de Lula. Então, você tem que votar tudo de Lula. Você é de Bolsonaro. Você tem que votar tudo de Bolsonaro. Você pode até, eventualmente, ser simpatizante de um ou de outro, mas eu acho que a obrigação do cidadão é analisar caso a caso. Marcelo Queiroga já disse que voto de esquerda ele não quer. Por exemplo, Rui Carneiro rejeita voto da esquerda? Não, lógico que não rejeito voto de esquerda. Se o PT quiser apoiar Rui Carneiro? Qualquer um. Quem vier nos apoiar, seja de esquerda ou de direita, tem que entender o projeto que está sendo proposto para a cidade. Isso é o que interessa.
Tanto que o tema que você tratar aqui, eu sem dificuldade coloco a minha visão para você. Se esse cidadão ou essa cidadã da esquerda ou da direita tiver esse mesmo sentimento, que João Pessoa precisa mudar, que João Pessoa não está no bom caminho, João Pessoa não tem bons índices, que a cidade está perdendo qualidade de vida, que a cidade está desmatando, que a cidade não está, como foi colocado aqui, tendo um transporte coletivo valorizado, não está criando ciclovia, está falhando no abastecimento d'água, porque é inconcebível você ter em João Pessoa ainda bairros que faltam água semanalmente, são a concessão pública da prefeitura. Enfim, então, se você é simpatizante do que nós estamos tratando aqui, que é o que nós vamos buscar fazer, então, para mim, depende se é de esquerda, de direita, se é filiado a qualquer partido. O meu compromisso é com a cidade, com o povo de João Pessoa, não é nem com fulano, nem com cicrano. Certo. O nosso ouvinte não alisa, está aqui dizendo, Arlen César está dizendo que você é um homem transdemocrático, com os pés no socialismo bolivariano e por isso ele está fora. E eu queria lhe perguntar sobre... Também eu não entendi, eu queria entender essa análise. Eu também não entendi muito não, o socialismo bolivariano. Se você puder, Arlen, explique melhor para a gente, desenvolva a pergunta. Mas a minha pergunta você vai entender que trata de um assunto delicado também, que agora em fevereiro houve um anúncio, né, de que estava voltando à tona um processo sobre compra de cadeiras em 2009, quando você era secretário estadual de esportes. Isso. Esse é um processo que está tramitando no Tribunal de Justiça da Paraíba. O que é que você tem a dizer? Não tem nenhum problema de tratar desse tema. Ao longo da minha vida pública, nós estamos falando aí de 30 anos. É o único processo que eu tenho na vida, enquanto, por exemplo, os outros candidatos, todos os outros candidatos têm um volume aí enorme de processos. Teve candidato aí que já foi preso, enfim. E nós estamos buscando... Que alfinetada, hein? Anular, é verdade, preso e a Polícia Federal aí recentemente na Prefeitura. Então nós estamos buscando, além de recorrer, nós estamos buscando anular esse processo, porque o que foi feito no processo é algo de fora do normal, me botando, inclusive, citando fatos de uma operação que eu sequer participei, quer dizer, isso é uma prova emprestada, ilegal, então não tenho nenhum problema de cabeça. As cadeiras, todas elas foram entregues, contas aprovadas no Tribunal de Contas, lá contadas, inclusive, uma a uma, e todas lá. Inclusive, no estádio, depois o governo decidiu tirar para fazer outro tipo de reforma, mas se você for agora no Ronaldão, que foi o outro ambiente, estão todas lá, 100%. Muito bem. Marcos, tem pergunta aí no YouTube. Tem. Djaí Duarte, ele acha, primeiramente, ele acha positiva essa atitude de ocupar o pavilhão do chá, e ele vê como um ponto no movimento cultural, no caso de desenvolvimento da cultura. Inclusive, ele disse que se põe à frente, né, para poder ajudar, né? No caso, ele tem muito a oferecer, e diz que, é a opinião dele, que temos uma política hoje no intuito do poder e não de crescimento e políticas sociais. O pavilhão do chá, como é o nome dele? Djaí Duarte. Djaí, o pavilhão do chá foi um exemplo que eu citei. Nós temos como ter iniciativa em todas as áreas do centro. O que você precisa, antes de eventuais iniciativas ou paralelamente, é você voltar a deixar o centro de cidade um lugar transitável, seguro. Você não vai à noite para o centro da cidade. Um dia desse, Letícia estava presente. Não me lembro qual era aliás, a comunidade aqui, que inclusive aniversaria hoje, completa seus 16 anos em adoração, apresentou uma peça de teatro lá no centro da cidade. Em frente à prefeitura de João Pessoa. Teatro Santa Rosa. Eu fui convidado, eu fui. Quando eu cheguei lá, a Praça Pedro Américo, não tinha iluminação. Uma praça em frente à prefeitura. Então, você acha que
um cidadão, uma cidadã, ele foi levado ali ao Teatro Santa Rosa porque ele foi pela comunidade e foi. Você acha que ele, num ambiente daquele, ele vai querer voltar lá? Então, ou você prepara o ambiente para receber as pessoas, ou nós estamos fadados a um insucesso. Não adianta dar incentivo de imposto de uma loja se as pessoas não querem comprar naquele local. Você primeiro ajeita o local, aí as pessoas vão trafegar, vão querer ir para lá, aí sim, todo mundo vai pedir para ter loja lá, independente de imposto. O que interessa é ter as pessoas. 5 minutos nós temos para encerrar a entrevista e tem perguntas aí. Mais ouvintes participando, Marcos. Isso. Primeiramente, tem o Eduardo, né, que ele falou o seguinte, através do WhatsApp, ele disse: esse candidato não me representa, só sabe falar mal da atual gestão. E já puxando o gancho, a gente tem a pergunta da Maria Clara da Torre. O senhor já foi secretário de Cícero e grande amigo do prefeito. Por que hoje o senhor critica tanto ele? Vamos lá. Eduardo falou em relação que eu critico a gestão. Importante, Eduardo, colocar que eu sou candidato de oposição. Eu critico a gestão, mas dou a solução. Pré-candidato. Isso, eu sou pré-candidato da oposição. Eu critico a gestão, mas dou a solução. Da mesma maneira que eu chego e digo, olha, aqui é a segunda passagem mais cara do Nordeste. As linhas não voltaram depois da pandemia. Os ônibus estão caindo aos pedaços. A integração não dá para ser feita de maneira direita se você tiver um bairro longe, porque o período não dá tempo. Eu digo qual é a solução para resolver o problema. É fazer um enfrentamento com os atuais empresários de ônibus, eventualmente subsidiar a passagem e cobrar o que o concessionário está querendo para o cidadão. Meu compromisso é com o cidadão, não é com o empresário. Seria viável, no caso, abrir uma concorrência para uma nova empresa? Não, a concorrência já existiu. Entendeu? Você pode, eventualmente, romper o contrato, fazer uma concorrência. A concorrência, ela está no fluxo. Só que na concorrência, você tem obrigações e você tem cobranças. A prefeitura não faz as cobranças da qualidade. É o que eu disse. Tem ônibus que sai da garagem que não poderia estar rodando. Por isso, todo dia, quebra um ônibus em João Pessoa. Teve a senhora que falou da Torre. Isso, Maria Clara. Fui secretário de Cícero na primeira gestão. No meu entendimento, ele era uma pessoa muito diferente de hoje. Naquela época, inclusive, teve uma operação policial, uma operação confraria, de que vários secretários foram presos e indiciados, e inclusive o atual prefeito. Eu mesmo, sendo um secretário vitrine, não consta nada comigo em relação à operação, e ao longo do tempo, eu observei que Cícero seguia um caminho que não era o meu. E aí, segui o meu caminho. Se você observar em termos políticos, eu estou no caminho e no agrupamento que sempre estive. Quem migrou para o agrupamento, que antes ele dizia que tinha colocado ele na cadeia, foi ele. Eu estou no mesmo espectro que eu sempre tive. De João Azevedo apoiar Cícero, porque João foi secretário de Ricardo. Isso, é o mesmo agrupamento. Ele dizia no passado que esse agrupamento botou ele na cadeia. Então ele se juntou com quem ele dizia que botou ele na cadeia. Eu estou sempre no mesmo ambiente, fazendo a minha ação política, exercendo meus mandatos, dialogando com a população. Repito, a minha ação é uma ação independente. Quem partidariamente até tivemos agora, que é muito importante, engrossou o nosso palanque, nós temos aí o apoio de Pedro Cunha Lima, do PSTB, que ganhou a eleição para governador aqui com 60% dos votos. Temos apoio aí do senador veneziano do MDB, de Efraim do União Brasil, mas eles vieram, isso tudo é muito importante, mas eles estão entrando num projeto que está aqui desenhado. Quando eu respondo as perguntas para vocês, eles terem vindo para cá, não quer dizer que eles vão participar da gestão, mas que eles não vão mudar o caminho do que está sendo apresentado aqui. 2 minutos. Que vai melhorar a vida das pessoas da cidade. 2 minutos e 2 perguntas. Gabriel Lucena do Bessa. Por que o senhor tem esse sotaque carioca? O senhor não é paraibano? E a minha pergunta é sobre Luciano Cartacho, deve ser anunciado hoje ainda como pré-candidato do PT. O que é que o senhor acha
de mais esse personagem no cenário? Vamos lá. Em relação à primeira pergunta, eventualmente, na época que meu pai casou com a minha mãe, ele foi trabalhar no Rio, eu nasci no Rio, morei um período lá, depois voltei para João Pessoa. Os adversários, às vezes, como não tem muito que me apontar... Chamavam Rui Carioca, né? Isso, não tem como muito me apontar, aí, às vezes, jogam essa. Eu digo sempre o seguinte, o importante não é quem nasce na terra, é quem faz pela terra. Uhum. E aí, em relação a esse quesito, eu estou tranquilo. Em relação a Cartacho, eu também ouvi dizer que será em breve anunciado, mas independente disso, ou Cartacho ou Cida, eu sempre achei importante para enriquecer o debate político a importância do PT ter um candidato e até outros partidos terem um candidato. Para isso é que uma cidade que tem mais de 200 mil habitantes, ela tem um segundo turno, porque dá a oportunidade desses candidatos apresentarem os seus projetos, se apresentarem. O atual gestor é que tem tentado tirar os candidatos do caminho para ficar menos candidato e o debate da cidade não acontecer. Eu estou exatamente no caminho inverso. Eu torço para que nós tenhamos cada vez mais candidatos para que o debate da cidade flua. Vou colocar mais uma pergunta em 30 segundos. Pastor Sérgio Queiroz está na chapa Quero-Quero com Marcelo Queiroga, mas aí dizem que ele não está muito confortável, não sei o que, e que ele seria o seu vice ideal. É verdade? Não, ele eu tenho boa relação com ele, como tenho boa relação com outros nomes da esquerda. Eu o considero uma boa pessoa, um bom quadro, teve um bom desempenho agora na campanha de senador. Então, se não podemos nos encontrar no primeiro turno, quem sabe nos encontramos no segundo. Você tem certeza que vai para o segundo? Eu não tenho certeza. Eu espero que vá. Que eu vá para o segundo turno. Muito bem. Mas aí Deus é que sabe. E a população de João Pessoa. Nós vamos usar esse período da pré-campanha e da campanha exatamente para mostrar nossas ideias, o que a gente está pensando e buscar pessoas que se identificam com a nossa proposta. Uma coisa para mim é muito clara. João Pessoa vive uma administração ultrapassada, vencida. Os problemas do passado não estão se resolvendo. Na saúde as pessoas estão morrendo. Você chega aqui, 44% das crianças que eram para estar em creche estão fora de creche. O centro histórico está nessa situação. Mas os mercados públicos... Tempo esgotado. Um abraço, bom dia, me convide de novo outra vez. Um abraço e agradecer a atenção dos ouvintes. Muito obrigada, Marcos Cunha. Vamos para o nosso oxigênio. Não tome minha água, a sua é essa daí. Vamos embora para o intervalo.